boa tarde. Gilmar, seja bem-vindo. Eliane, professora Rose. A gente está aqui hoje para debater um tema dentro do canal Saúde Coletiva em Foco. E o tema que nós vamos tratar hoje, então, é sobre a questão da saúde e produção de alimentos. Esse é um tema que interessa a todo mundo está sendo muito preocupado, né, com isso, com o tipo de alimentos que consome, como é que é produzido, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gilmar, como é que está a existência desses modelos de produção que a gente tem hoje. Se tem modelos de disputa, dá para a gente dizer que tem modelo de disputa. Qual é o modelo de produção de alimentos que iria atender a necessidade da sociedade? Eu acho que a todos os telespectadores que vão nos ouvir, é um debate que está ganhando corpo em toda a sociedade. E, efetivamente, está assumindo um papel de destaque, não só quando se discute saúde, mas quando se discute futuro da humanidade, por exemplo. Porque a Terra é o nosso ambiente de vivência terrena e que é preciso ser cuidada, preservada. O modelo que tem sido aplicado no Brasil e nos países do terceiro mundo é um modelo que agride imensamente os recursos naturais, destrói flora, fauna. Se nós pegarmos, por exemplo, o centro-oeste brasileiro e todo o bioma do Cerrado, está sendo destruído e é praticamente impossível recuperar o bioma do Cerrado, porque vários micro-organismos e animais que existiam já não existem mais. E todos nós sabemos que o Cerrado é fundamental para o sistema pluvial brasileiro. É de lá que saem os principais rios do Brasil e esse sistema está sendo destruído. E é um modelo que obedece uma única e exclusiva lógica de produzir lucros para as grandes empresas. Então, países como o Brasil buscam, através da exportação de commodities agrícolas, que são produtos agrícolas, minerais, agropecuários, etc., como forma de equilibrar suas balanças de pagamento com um custo muito alto, porque ao exportar 1 quilo de soja, nós estamos exportando um monte de litros d'água, luminosidade solar, e estamos destruindo o solo em que estamos produzindo, porque se aplica uma quantidade imensa de veneno, são mais de 7 litros por habitante que nós consumimos anualmente. Quando nós exportamos 1 quilo de carne, nós estamos exportando 1.000 litros d'água contidos no quilo de carne. Então as pessoas veem o quilo de carne, mas não veem que para produzir aquilo é uma quantidade muito grande de água consumida. Ao mesmo tempo, o efeito estufa produzido pela produção da pecuária é muito grande. Por outro lado, nós estamos discutindo um outro modelo, que é um modelo de desenvolver a agroecologia. Agora, para desenvolver a agroecologia, e nós temos experiências interessantes, elas são pequenas ainda, é preciso que se diga, porque nós precisaríamos que o Estado brasileiro investisse em pesquisa tecnológica. A Embrapa está voltada para a produção do agronegócio, para a produção do lucro, e não tem pesquisa tecnológica para a pequena produção. É preciso criar centros de pesquisas tecnológicas aqui na universidade, que o Estado brasileiro invista, porque nós não queremos uma volta ao passado. Eu trabalhei na agricultura com junta de boi, ou seja, eu não quero isso, um jovem não quer isso. Nós queremos tecnologia que não agrida ao meio ambiente, que ao mesmo tempo eleve a produtividade do trabalho. Então é preciso criar centros de pesquisa tecnológica, é preciso criar uma extensão rural voltada para a agroecologia. As escolas de formação, as universidades formam agrônomos e agrônomas técnicos para vender veneno e vender o pacote da Revolução Verde, e agora os transgênicos, etc. Nós não precisamos disso, nós precisamos de uma assistência técnica voltada para um outro tipo de produção, e nós precisamos criar redes de comércio, de mercado, agroindústria. A agroindústria é boa porque ela preserva o alimento que não pode ser consumido imediatamente. Então é preciso criar redes de comércio que permitam uma produção maior agroecológica para diminuir o custo de produção. Você vê nas gôndolas do supermercado, a linha agroecológica é uma gôndola extremamente pequena e o preço muito alto. Então, produzir em grande quantidade para baratear o preço para que toda a população tenha acesso a Acho isso. que é legal que hoje a gente também faz o lançamento da feira agroecológica aqui no Oeste, né?
Que vão ocorrer todas as quartas-feiras, né? No período da tarde. Né? Hoje, excepcionalmente, é as segundas-feiras, né? Que é o seu lançamento, mas a partir da semana que vem vão ser todas as quartas-feiras. Estão todos convidados, né? Para prestigiar produtos que são orgânicos, extremamente importantes, não só para o pequeno agricultor, mas para todas as famílias e, lógico, né, para nós consumidores que temos certeza de um alimento seguro. Eu acho que a gente, essas questões, por exemplo, e sobretudo na nossa região, Gilmar, porque se você fala que o consumo de agrotóxico no Brasil é 7 litros, nós aqui temos quase o dobro disso, sobretudo aqui na região. O Paraná é o segundo maior consumidor de agrotóxico e a nossa região oeste é a principal, né? Então, a gente tem as consequências disso, certamente a gente já sabe, por exemplo, na ocorrência de determinados tipos de câncer, em outras doenças, afeta o sistema nervoso central, com depressão, suicídios. Então, os efeitos não são dislexia, não é só para quem está lá no campo, claro, né? É para quem está na cidade. Essa ideia do campo e da cidade, como é que vocês analisam isso? Quer dizer, antes tinha uma separação entre campo e cidade, mas nessa discussão da questão do alimento saudável, não tem essa separação entre campo e cidade, porque todos somos afetados, né, claro. Claro, e mais que isso, eu acho que o próprio capital, na sua lógica, não faz distinção de campo e cidade. O campo é só mais um espaço de valorização do capital. As mesmas empresas que atuam no mundo urbano, na indústria, são as empresas que atuam no mundo rural, cujo objetivo único e exclusivo é a produção de lucro em detrimento de qualquer coisa, inclusive da vossa saúde, da nossa e assim por diante. É produzir lucros através do envenenamento, inclusive através da própria produção de veneno e a venda de veneno, sementes transgênicas, mas também a própria produção e industrialização. Agora, tem um aspecto muito importante que eu queria destacar. Eu acho que é uma mudança na compreensão disso de toda a sociedade. Está mudando isso. Em função, inclusive, dos problemas causados pelo envenenamento, o câncer e assim por diante, estresse e tal. E do própria forma desordenada que foi a organização urbana, com cidades extremamente grandes, sem planejamento, com falta de infraestrutura, saneamento e assim por diante, que está criando um caos e um estresse muito grande. Antigamente, e muitos vão lembrar disso, o campo era visto como o lugar do atraso, o lugar de quem não tinha estudado, o lugar de quem, enfim, só tinha aquela alternativa de sobrevivência. Os próprios pais diziam aos filhos: estuda, meu filho, para você não ser igual eu. Vai para a cidade, que a cidade é o lugar melhor. Mas também um monte de preconceitos, desde o Jeca Tatu a outros, quaisquer problemas, até hoje, que a sociedade enfrenta. Levou prejuízo? Bom, levou fumo. Está com um problema grande? Está com um abacaxi. Enfim, o pepino, pisou no tomate, a jaca. Ninguém fala, caiu no rio Tietê. Então, são vários produtos agrícolas que são usados como problemas. Eu acho que isso tem mudado, porque a sociedade está se dando conta de que é preciso se alimentar de uma forma diferente. A alimentação faz uma diferença enorme na saúde, e isso não são várias áreas da medicina que estão comprovando isso, e mais que isso, muitas pessoas estão buscando qualidade de vida em que o mundo atabalhoado, urbano, etc., não tem permitido. Que há uma busca por compra de sítios, por quem tem dinheiro, perto das cidades. São Paulo, de cada 10 paulistanos, 7 toparia sair de São Paulo se tivesse possibilidade. Então, há uma busca por outras alternativas. Isso permite a gente pensar que é possível desenvolver um outro modelo, eu acredito muito nisso, mas aí sim, tem que conduzir por reforma agrária, um outro modelo agrícola voltado para a produção agroecológica que preserve o ser humano, o meio ambiente e cuidemos todos da terra para as futuras gerações. E eu acho que isso está se alterando e vai se alterar no próximo período em toda a sociedade. Você colocou a questão, por exemplo, da urbanização, né? Da Revolução Verde. Se a gente lembrar, nos anos 70, por aí, a gente tinha 70%, 75% da população morando no campo e 15%, 20% morando na cidade.
Hoje está completamente invertido. Hoje 85% da população mora na cidade e 15% mora no campo. Isso, para todos os setores, né? E a dependência, quer dizer, nós temos muito mais gente dependendo do campo hoje, porque tem muito mais gente na cidade, né? Do que... Então, a dependência que esse contingente de pessoas da cidade depende do campo é enorme, né? A produção de alimentos. E acho que sobre isso um pouquinho nós vamos falar no próximo bloco, para a gente ver bem quem, afinal, produz alimentos nesse Brasil, né?